Priscila, você está por aí? Nossa última apresentação adiantada, queiro eu, Verdade. não é? Pontuais. Vou ressaltar. Aliás, adiantar, já que era 9h30. Exatamente, olha lá. Bom, você está me vendo e ouvindo bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Por gentileza, ouço e vejo perfeitamente. Maravilha. Dá um ok quando estiver aí para vocês? Agora apareceu. Opa, sumiu. Pelo menos para mim. Oi, professor. Deu uma travada aqui. Problemas técnicos. Tá, você agora está aparecendo. Agora não aparece. Vou compartilhar de novo. Eu vou colocar a câmera aqui, na lateral. Me avisa só se estiver tudo ok. A partir de agora está aparecendo a apresentação. Você é que não está aparecendo. Oi? Agora as duas, a apresentação e você. Fica à vontade, querida, quando você quiser começar, fica a seu critério. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite, Vinhais, boa noite, Celso, boa noite, Zé Mauro, que eu ainda não conhecia. Vou falar um pouquinho sobre o meu artigo, né, que é um tema muito importante, mas também muito falado, né, assim, a gente até estava acompanhando os trabalhos anteriores, a gente reforçou bastante a importância do planejamento estratégico no ano como o ano de 2020. Então, assim como a Luciana, eu também refleti sobre essa importância e trouxe esse tema aqui para a banca hoje. Bom, falar um pouquinho por que eu escolhi planejamento estratégico, né? Eu tive uma história um pouquinho parecida com a Luciana, eu tinha uma dupla aí de TCC há um tempo atrás, ela resolveu se formar um pouquinho antes, então eu tive que me adaptar a esse semestre. Foi muito corrido, foi um desafio, eu cheguei para o Vinhais também com esse desafio aí de tempo e todas as questões, né, de pandemia e afins. E pensei, nossa, eu vou falar sobre um tema que faz sentido para mim enquanto administradora, né? Acho que talvez um tema que mais fale comigo, que é planejamento estratégico. Então, além dessa escolha um pouco voltada aí para o lado acadêmico, tem também o fato de estar no mercado de trabalho hoje inserida nessa área, né? Então, tem oportunidade aí de aplicar assim, na prática os frutos, né, os benefícios do planejamento estratégico. Eu separei 3 pontos para falar com vocês, né, que ao longo do artigo abordo, né, que é a análise dos principais benefícios do planejamento estratégico para as organizações. É uma pesquisa bibliográfica que analisa diferentes perspectivas da elaboração da estratégia da empresa. Então, eu passeio aí por diferentes conceitos, né, os 5 P's de estratégia, também as escolas de pensamento estratégico, tudo para ajudar a compor, entender que podemos partir de diferentes perspectivas, desde que a gente entenda a importância de se consolidar o planejamento estratégico. E terceiro, e por fim, não por, né, porque não é por fim, não é o principal, na verdade, essa foi a grande relevância que eu quis trazer assim, no trabalho, que é a importância da cultura do planejamento estratégico nas empresas. Eu percebo que é um tema bastante abordado, né? Eu vi a Luciana brilhantemente apresentando aí um pouco sobre o tema, justamente porque às vezes a gente tem um planejamento, um plano perfeito, infalível, mas ele só funciona na teoria, né? Na prática, não existe uma inserção, né, um cuidado com a cultura do planejamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que foi exatamente o que eu falei no meu trabalho. Bom, o objetivo é ressaltar a importância do planejamento estratégico para as organizações. Aí eu faço uma relação direta, né, com a ausência do planejamento estratégico como um fator crítico para a sustentabilidade do negócio. E a justificativa é porque ainda estamos em 2020 e algumas empresas ainda negligenciam o planejamento estratégico nas organizações, né? E a metodologia utilizada foi a exploratória. Bom, eu escolhi 3 autores bem conhecidos, especialmente esse primeiro aí para os administradores, o que é a Venato, para embasar um pouquinho mais essa minha pesquisa bibliográfica. Bom, a Venato parte aqui do ponto de partida de administração. O planejamento consiste na primeira função do processo administrativo. Então, acho que a gente tem aqui 2 aprendizados, né? O planejamento é um processo, ele não é uma tarefa que é cíclica, né? Ele tem que ser adaptável, ele pode mudar, e ele faz parte de uma cadeia de atividades. E é o ponto de partida de toda organização.
Aqui com o Pereira, a gente tem o seguinte: o planejamento estratégico é um processo que consiste na análise dos pontos fortes e fracos da organização. Então, vamos lá. O planejamento estratégico, ele instiga o conhecimento e o reconhecimento da organização, né, por parte da organização, do que ela tem de melhor e de pior. Né? E, a partir disso, ela vai conseguir estabelecer metas atingíveis, né, que sejam factíveis com os seus pontos fortes e fracos, e também analisando o ambiente externo, né, onde ela pode entrar, ali, as brechas que ela pode conseguir alcançar, visto que a concorrência às vezes não consegue chegar lá, então as oportunidades e ameaças. Essas análises são fundamentais e importantíssimas e elas estão dentro do planejamento estratégico. Sem elas, a empresa não consegue, frente a um mundo volátil, de grandes desafios, a garantir a sua sustentabilidade no mercado, né? E aqui, como última referência que eu destaquei, eu fiz outras referências, achei bastante coisa interessante em relação ao planejamento estratégico, mas eu acho que esses três, assim, eles sintetizam bastante o assunto e o que eu consegui trazer no trabalho, né? Que é que é um estrategista chinês milenar, então acho que a maior parte das pessoas deve conhecer o livro A Arte da Guerra, que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Né? Como você vai para uma guerra sem mapa, sem bússola, sem direcionamento, no mercado, no mundo corporativo, a mesma filosofia. Bom, e a apresentação dos resultados, eu também destaquei 3 pontos importantes. O primeiro é o seguinte: as organizações que executam um planejamento estratégico estão menos suscetíveis às oscilações do mercado. O que significa? Elas se antecipam para os custos, para as incertezas. A gente está aí diante de um ano que foi um belo intensivo, né, para todas as organizações, para nós enquanto profissionais, enquanto estudantes. E as organizações que mais se prepararam, não que elas pudessem prever o que aconteceria em 2020, porque ninguém, infelizmente, pôde, mas que mais se prepararam para um período de incerteza, para um período tão complicado, um período tão incerto, elas conseguiriam, né, sair, elas sofrem eventualmente impacto na sua receita, no seu negócio, efetivamente, mas elas não chegam a decretar falência, elas não saem do mercado, não saem do seu segmento, elas conseguem sobreviver porque elas se prepararam para isso. Isso é um exemplo que a gente pode se aplicar para a nossa vida pessoal e profissional, e eu falei no começo, eu escolhi esse tema porque eu acho que é um tema que fala sobre mim, assim, acho que eu escolhi administração porque eu sou uma planejadora, então acho que fez muito sentido trazer isso para a minha conclusão de curso. O segundo tópico, as empresas necessitam respaldar as suas ações com foco no cliente. Essa história de foco no cliente, ela já é bem antiga, né? A gente já está no DNA de todo mundo, tem que propor ação, tem que propor projeto que tem a ver com o que o cliente espera do seu negócio. E isso é a mais pura verdade, mas isso a gente já está cansado de saber disso. Né? Mas o planejamento estratégico, né, liderado lá, essa parte de cliente pela equipe de marketing da organização, ele tem que ter consciência disso, né? A existência dele existe justamente, né? A existência dele está ligada justamente ao propósito de atender, né? Não existe empresa que se sustente no longo prazo com clientes insatisfeitos. Eu acho que isso é uma realidade assim já vista diversos segmentos para microempresas, né? Pequenos negócios e também para grandes empresas. E por fim, eu trouxe como resultado também um ponto muito abordado ao longo da pesquisa, a importância do envolvimento dos colaboradores no processo de planejamento estratégico. Né? Se você tem um colaborador que ele entende o que ele está fazendo ali, que ele entende aonde a empresa quer chegar, se ele tem uma transparência, um fluxo de informações muito mais preciso, muito mais eficaz, ele vai extrair o melhor dele, né? Ele vai estar mais motivado, ele vai conseguir cumprir as metas, né? Eu costumo dizer assim que a relação de empresas e funcionários é um ganha-ganha. A empresa ela tem muito a absorver do funcionário e transformar isso em resultado, e o funcionário também tem muito a absorver do negócio. Né? Eu acho que para você hoje estar no mercado de trabalho, você não pode se limitar só à sua área, ao que você faz efetivamente. Você tem que entender, não, eu estou numa empresa que está no segmento de petróleo e gás.
Ah, mas não tem nada a ver com o meu dia a dia. Não, peraí, eu preciso entender. Eu preciso entender por que o meu gestor me traçou essa meta para um projeto para entregar semana que vem, né? E eu acho que essa transparência, né, é vital para manter os colaboradores envolvidos e comprometidos, né, com as metas que foram estabelecidas. Enfim, a gente sabe que o planejamento estratégico está no topo da pirâmide, ele é elaborado ali pela parte mais alta da hierarquia, mas a importância de manter os colaboradores até mesmo participativos, porque eles estão, às vezes, né, muito mais em contato com o cliente direto, ou muito mais em contato ali com as dores do segmento que aquela empresa está vivendo, né? Ele fazer parte até mesmo do plano estrutural de planejamento estratégico. Então, esses foram os principais pontos aqui que eu trouxe no trabalho. Bom, eu acho que eu pulei um slide, deixa eu ver. Não pulei. Bom, minhas considerações finais, acho que eu deixei um textinho assim que reflete bastante o que foi 2020 e o que esse tema representa aí frente às pesquisas que eu consegui fazer nesse tempo aí de entrega de trabalho. Bom, diante de um mundo que exige respostas rápidas, o planejamento estratégico é um grande aliado para garantir a sustentabilidade da empresa no mercado. Mais uma vez, não existe empresa que se sustente a longo prazo com clientes insatisfeitos. É importante entender que o planejamento estratégico não é uma tarefa, mas sim um processo contínuo que pode e deve ser revisitado para se adequar às suas necessidades futuras. Quantas vezes esse ano, na minha área, eu precisei desfazer completamente uma coisa que 6 meses atrás estava planejado, né? Então, é isso, é adaptação, é você entender o seu negócio, aonde você quer chegar. O mundo está mudando e é preciso estar pronto para mudar junto com ele. E aqui, como sugestões de pesquisas futuras, eu coloquei 3 temas que são bem diferentes entre si, mas conversam, assim, falando no macro de planejamento estratégico. O estudo do comportamento do consumidor, que está aí justamente nessa parte no foco do cliente. Acho que tem muita pesquisa para fazer em relação a isso, um campo gigantesco. E conhecer o seu cliente tem a ver com o seu planejamento estratégico, tem a ver com a elaboração das metas que você vai estabelecer. Gerenciamento de custos, que é importantíssimo para análise de risco e, enfim, todas as incertezas e que podem ocorrer aí num curto, médio e longo prazo. E retenção de talentos na organização, né? São bem diferentes os temas sugeridos, mas eu acho que esse tema realmente é bem abrangente e ele envolve um pouquinho de cada um desses assuntos. A retenção de talentos da organização, ela está voltada aí a envolver, trazer a cultura do planejamento estratégico. Não adianta você falar sobre planejamento estratégico na organização se o seu colaborador, né, se o seu analista, ele não faz a menor ideia, né, ele está fazendo ali preocupado ali no operacional, né? As empresas que negligenciam o planejamento estratégico são empresas que estão preocupadas com o operacional, com a entrega do produto. Se preocupar em como vão entregar, os recursos que eles vão utilizar para entregar esse produto da melhor forma para o cliente, né? E também, é claro, o colaborador. A empresa ela tem um impacto importantíssimo na vida, na formação dos seus colaboradores, né? Eles tiram a sua renda dali, eles movimentam a economia a partir disso, e eles também são formados, guiados para ir para determinadas áreas, para se conhecer um pouco mais, o que eles têm mais aptidão, o que não tem. Então, o planejamento estratégico, você trazer o colaborador para o planejamento estratégico, para fazer parte disso, entender, pontuar exatamente aonde que ele se encaixa no todo, né? É você também explorar o melhor do seu colaborador, né? E isso gera, como consequência, motivação, entrega de trabalho, né? Entrega de resultado. Então, acho que esses 3 temas são temas que projetam aí muita conversa. Bom, agradecimento, acho que como todos aqui, um agradecimento à minha família pelo apoio emocional e especialmente financeiro. Eu não estaria aqui, eu não digo isso nem só formação, né, superior, digo desde a minha formação, desde criança, meus pais sempre me apoiaram, sempre me deram o melhor, então meus pais, meus avós, um agradecimento muito especial para eles. E, é claro, o corpo de professores da Veiga, que sempre contribuiu com a minha formação. Vinhais, muito obrigada aí pelo apoio, por ter topado esse desafio em tão pouco tempo. E acho que é isso, pessoal. Obrigada também para quem está ouvindo e boa noite para todo mundo. Bem, Priscila, meus parabéns.
você... Está acontecendo uma coisa, tua câmera sumiu, Priscila. Foi. Cadê você? Eu fui fazer uma coisa, eu fui tirar a apresentação e sair. Então, a noite de hoje está me deixando muito feliz, mas deve estar deixando alguns um pouco tristes. Por quê? Porque algumas apresentações que eu estou vendo na noite de hoje, eu não sei se acontece isso com vocês, tá? Mas eu, por exemplo, o meu dia a dia é estar na frente de pessoas falando, né? Isso daí a minha atividade profissional consiste em ir para frente de uma sala de aula e apresentar alguma coisa, falar alguma coisa para um grupo de pessoas. E quando eu vejo algumas pessoas fazendo o que eu faço e eu olho para aquilo dali e penso, caramba, eu sou um profissional dessa área e eu olhando para essa pessoa que não atua nessa área, eu digo que ela faz tão bem ou melhor do que eu. E alguns dos alunos que passaram por aqui hoje, você certamente está nesse grupo, tem uma capacidade de apresentação absolutamente fantástica, surpreendente e passível dos maiores elogios. Você Obrigada. É impossível, seja para mim, para o professor Celso, para o professor José Mauro, ou para qualquer um dos aqui, deixa eu ver quantos são agora, nesse momento são 20 aqui presentes, é impossível falar que você não conhece os temas que você acaba de apresentar. Eu estou muito feliz, eu digo, quando eu falei assim, eu estou muito feliz, mas deve ter gente que está triste, é que a galera que vai apresentar na quinta-feira deve estar olhando para isso daqui e deve estar pensando assim, meu Deus do céu, é isso que eu tenho que fazer? Porque vocês estão colocando uma pressão nesse pessoal. Mas queria ouvir um pouquinho o professor José Mauro sobre sua apresentação, novamente de minha parte, fica aqui minha parabenização pelo trabalho que você fez. Só ressaltar antes do professor José Mauro, por gentileza, seja para você, seja para todos os outros colegas que passaram por aqui ou que passarão no nosso próximo encontro na quinta-feira, eu não gosto de falar sobre o trabalho porque eu posso estar influenciando meus dois colegas aqui presentes. O seu trabalho, o que eu acho sobre o seu trabalho, isso já foi dito para você mesma. Então, aliás, para você, para a Luciana, para a Isabelle, para a Isabela, para todo mundo que por aqui passou. Então, eu gosto de dar a palavra para os meus dois colegas que tão gentilmente aceitaram aqui o convite e abrilhantaram essa noite conosco. Por gentileza, José Mauro. Então, Priscila, meus parabéns aí pelo trabalho, pelo estudo, pelo empenho, né? Como o professor Vinhas falou, você realmente estudou, se preparou para essa apresentação, você estudou o assunto, e o que eu gosto de ressaltar é que o planejamento estratégico, né, como você bem falou, para o administrador, ele está na mesma proporção do que o médico fazendo a análise no paciente. A mesma proporção do fármaco para o químico, né? E a mesma proporção para a máquina para o engenheiro mecânico. Então, um administrador hoje que não conhece um planejamento estratégico, que não sabe pensar ou que não sabe escrever sobre planejamento estratégico, não dá para falar que concluiu um curso de administração. Né? Então, o seu artigo eu vi que foi muito bem escrito, as referências foram muito bem feitas, né? As abordagens e a sua apresentação foi excelente. Tá? Então, obrigada. Vou te dar os parabéns pelo material e você tem que correr atrás para tentar publicar esse artigo. Não é legal? Vamos sim, vamos sim. Parabéns, Priscila. Obrigada. Professor Celso, palavra. Oi, Priscila Marens, tudo bom? Muito tudo boa bem, noite. Celso, boa noite. Vou iniciar desejando aí a você, desejando meus parabéns, felicidades, muito sucesso. Vou corroborar com as palavras aqui do professor José Mauro sobre o seu trabalho, que foi ele todo muito coerente, muito bem apresentado. Mas queria destacar aqui algo que eu ainda não destaquei. Hoje, ainda hoje, me parece que você, Priscila, também como outros, mas agora está me chamando a atenção, que você se arrumou, colocou uma indumentária adequada, escolheu uma parte da casa adequada, então você se planejou mesmo, planejamento aí todo para você chegar aqui. Você não, eu vou chegar. Você está toda aí planejada, arrumada, escolheu uma parte, né? Meus parabéns. Obrigada. Né? E corroboro com todos os demais aí
adjetivos, predicativos colocados aqui pelos professores. Sucesso muito para você, Priscila. Você Obrigada. agora é uma elite pensante do nosso país, uma porcentagem pequena da nossa sociedade. Tem nível superior. Sucesso aí. Quase, né? Quase lá. Falta pouquinho. Tá faltando menos ainda agora. Um abraço para você. Obrigada, Celso. Priscila, jogo rápido, vamos nos ausentar, em instantes a gente volta. Maravilha. Obrigada, os parabéns aqui no chat. Quem ainda não se apresentou, fiquem tranquilos, vocês vão mandar bem também. Bem, Priscila, vamos lá? Olha só, querida. Basicamente, o que eu já falei para outros colegas, a gente, academicamente falando, em termos de metodologia, para a gente evoluir para um congresso científico, para uma revista científica, é importante que a metodologia do trabalho seja robusta. E quando a gente afirma alguma coisa, a gente afirma que tal coisa acontece, como você fez aqui na apresentação hoje, quando a gente fala que tal coisa acontece baseado em livros, isso tem um peso? Tem um enorme peso, afinal de contas estamos adquirindo, consultando obras de referência para basear as nossas palavras. No entanto, quando pegamos esses livros e vamos para a vida real, vamos chamar assim, e verificamos na prática se aquilo que está escrito naquelas páginas vai ao encontro da realidade, metodologicamente, o trabalho ganha peso. A única coisa que faltou no seu trabalho foi isso. A única coisa que faltou no seu trabalho foi uma eventual ratificação do que encontramos na teoria dentro da prática. E isso daí é feito de que forma? Através de entrevistas, questionários, visitas de campo, estudos de caso, etc. e tal. Como dito pelos meus dois colegas aqui, se você quiser evoluir para uma publicação, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa elaborar, é isso que a gente precisa aplicar. Com isso, o seu trabalho fica absolutamente perfeito. Não que ele não seja hoje, mas que ele, academicamente, ele pode se tornar mais robusto. Um prédio de 100 andares é mais impressionante do que um prédio de 50 andares, que por si só já é impressionante, como é o caso do seu trabalho. Sua nota, Priscila, você está aprovada com louvor, sua nota é 9. Ótimo. Obrigada. Parabéns. Acho que faz todo sentido esse seu feedback, né, sobre a robustez, né, da pesquisa, e acho que também seria bacana se a gente seguisse aí para uma publicação e dar uma incrementada ainda. Mas obrigada por me ouvir até agora, né, 9h38 da noite, e também pela avaliação. Obrigada mesmo. Pinhas, obrigada pela orientação, mais uma vez, pela sua disposição. Sempre que eu mandava um e-mail, às vezes era domingo, um horário assim, dava uma resposta para mim, então esse comprometimento também com certeza fez diferencial agora no meu trabalho. Na verdade, assim, nada que você não merecesse não justificasse. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Queria te agradecer novamente. Bom. Você é uma pessoa que a gente já conversou em outras oportunidades, você já passou pelas minhas turmas em outras oportunidades, e eu lembro que eu ficava batendo papo contigo antes da aula, antes da professora terminar a aula dela ali no intervalo, e ali mesmo naqueles papos ali de corredor, eu já vi que você era uma pessoa absolutamente diferenciada, o que é comprovado com a brilhante apresentação que você fez hoje. De novo, seus colegas de quinta-feira devem ter sido pressionados com a apresentação que você fez. Parabéns, querida. Tudo de bom para você. Obrigada, gente. Ótima noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, querida. Felicidades.